bom estar aqui com você em mais uma mensagem da alma do programa Fabiola Bernardes. Hoje nós trazemos um tema de grande importância para você, mulher, para vocês, casal, que estão planejando ser pais um dia, estão na correria do dia a dia, trabalhando muito, ainda estudando, sem ter condições de ter filhos já numa idade que é a idade melhor gestacional. Hoje temos uma evolução muito grande na medicina e para conversar sobre congelamento de óvulos e sobre gestação e idade avançada, o programa trouxe os doutores, a doutora Pamela Caroline. Tudo bem, Pamela? Tudo bem. É especialista, ginecologista e especialista em reprodução humana. E o doutor Paulo Vitor, meu filho, meu amado filho, geneticista, fazendo doutorado em reprodução humana. E eles vão contar e explicar como que a mulher deve proceder se tem vontade de ter filhos numa idade posterior mais avançada. Doutora Pamela, obrigada por você ter aceito o convite. Gina, obrigada Paulo a vocês. Vitor, muito obrigada. É um prazer tê-los aqui. Sei que para vocês é bem difícil diante da correria do dia a dia, mas vai ser muito importante nós dialogarmos sobre o assunto, porque muitas pessoas desconhecem ainda como funciona o congelamento de óvulos na prática. Então, doutora Pamela, se você pudesse explicar como que funciona. Então, como funciona o congelamento, né, gente? Na verdade, nós mulheres, a gente já nasce com a nossa reserva ovariana, o estoque de óvulos que a gente vai ovular para a vida inteira. Então, atualmente, a única maneira de parar isso no tempo e impedir o envelhecimento dos óvulos é congelando eles. Então, em um ciclo menstrual normal, a gente ovula um óvulo por vez. Certo. No congelamento de óvulos, a gente utiliza algumas medicações para tentar conseguir mais óvulos e então congelar esses óvulos. Por quê? Esses óvulos congelados vão ter a qualidade de uma mulher jovem, da idade que ela congelou esses óvulos, e lá no futuro vai ser mais fácil ela engravidar do que se estiver em uma idade avançada e não tiver mais esse recurso. Qual seria a idade avançada gestacional que pudesse prejudicar tanto a mãe como o bebê? Geralmente a gente fala na fertilidade que aos 35 anos a fertilidade começa a cair de forma mais acentuada. Então a quantidade de óvulos começa a cair, a qualidade de óvulos começa a cair, o que pode implicar em maior alterações genéticas nos bebês formados, então em algumas síndromes cromossômicas. Então, a partir dos 35 anos, a gente já conversa sobre esse envelhecimento. Por isso que a gente fala que as mulheres devem avaliar a reserva ovariana e tentar fazer o congelamento de óvulos antes dos 35 para realmente preservar a qualidade deles. Perfeito. E hoje em dia está comum, né? As mulheres procurarem congelar os óvulos. Muito comum. Doutor Paulo, diante da idade avançada, da possibilidade de alterações no feto, fala um pouco dessa parte genética para nós e quais são as síndromes que podem acontecer numa idade avançada, que eu acho que 35, 45 anos. Perfeito, Claudine. Eu acho que sempre vem esse conceito muito popular que a gente tem de, nossa, fulana vai engravidar mais tarde, vai vir com síndrome de Down. A gente tem essa analogia que às vezes a gente escuta, né? Na teoria, o que acontece? Como a doutora Pamela explicou super bem, a partir dos 35 anos, a gente começa a ver um risco um pouco aumentado para algo que eu chamo de cromossomopatias. Uma das mais comuns que a gente conhece é a síndrome de Down, mas a gente tem outras alterações que nada mais são do que alterações genéticas no nosso número de cromossomos. Trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, o que significa isso? O nosso DNA
são 46 livros de receita e eles têm todas as informações do nosso corpo nesses livros. Nossa cor do olho, nossa cor do cabelo. As cromossomopatias é quando a gente tem uma alteração na quantidade de livros. Então, por exemplo, na síndrome de Down, Claudine, ao invés de 46 livros, eu tenho 47, eu tenho um livro 21 a mais. Então, a partir dos 35 anos, a gente observa que esse risco ele vai aumentando um pouco a cada ano, e a partir dos 40, esse risco aumenta 1% ao ano, principalmente dessas alterações nos números de livros de receita. E por que é muito importante a questão do congelamento de óvulos, né, Pamela? A gente vai travar o tempo naquele momento específico. Então, uma mulher que congela os óvulos aos 30 e vai ter o seu filho aos 40, a idade dos óvulos dela continua sendo de 30. Então, esse risco aumentado que a gente tem das cromossomopatias a partir dos 35, ele acaba não acontecendo nela porque ela já congelou aos 30. Perfeito. Doutora Pamela, esse congelamento é seguro? É seguro, é um procedimento, na verdade, relativamente simples, né? Então, a gente utiliza algumas medicações que vão fazer com que esses óvulos cresçam. E o procedimento é feito via vaginal, em centro cirúrgico, não vai ponto, não vai corte, é como se fosse uma punção de um cisto, eu falo. Então a gente sempre faz guiado com ultrassom, então a gente fica observando o ovário e aí a gente começa a aspirar esses óvulos. Depois esses óvulos vão ser passados para embriologista, que são profissionais que vão manipular esses óvulos e congelar. Tem alguma contraindicação para o procedimento? Geralmente não. Inclusive, mulheres que têm câncer e estão passando por tratamento, a gente orienta elas a congelar os óvulos antes de fazer a quimioterapia. Então, ainda para essas pacientes é seguro. Por quê? A gente sabe que a quimioterapia, algumas outras medicações podem diminuir a reserva ovariana. Então, para essas pacientes, a gente aconselha o congelamento, claro, se elas ainda tiverem idade reprodutiva e desejarem ter filhos no futuro. E também para aquelas pacientes que querem adiar a maternidade por causas sociais que a gente fala, né? Sim. Então, de repente, com muito trabalho, querem ter filho em outro momento ou não encontraram um parceiro ideal para ser o pai do filho, então elas têm a possibilidade também de passar pelo processo. Perfeito. Mas tem prazo de durabilidade esse congelamento? Não. Perfeito, não tem atualmente. Então, os óvulos congelados, eles podem ficar lá 5, 10, 15, 20 anos sem problema e eles só vão ser descongelados se a mulher quiser utilizar e manipulados só quando for descongelar. Então, é um procedimento seguro e esse óvulo vai ficar congelado lá por tempo indeterminado. Na parte genética, os testes genéticos que existem, como esses testes podem ajudar durante a gravidez e na gestação a perceber se tem alguma alteração, ou ajudar no tratamento ou evitar danos futuros? É uma excelente pergunta, porque aqui a gente está falando muito no sentido de prevenção, né? Para mulheres antes dos 35 anos que querem congelar. Mas e se uma mulher de 40 anos quiser engravidar hoje e chegar no nosso consultório e perguntar assim, Paulo, mas eu tenho risco então de ter um filho com síndrome de Down, né? Você falou que esse risco é aumentado. Como que eu posso fazer para reduzir esse risco? Aí entra o que você trouxe, mãe, que é muito importante, que é exatamente trazer para a nossa realidade o que pode ser feito no momento de agora, né? Então, para mulheres acima de 38, de 35 anos que queiram engravidar e queiram prevenir esse risco, a gente pode fazer a fertilização in vitro, com a doutora Pamela, por exemplo, e incluir neste procedimento a análise genética desses embriões. O que seria? Seria uma foto dessa grande biblioteca que eu comentei com vocês, para a gente saber se os 46 livros estão ali. Então é um exame que pode nos ajudar a prevenir essas alterações cromossômicas em mulheres que já passaram dessa idade ideal de congelamento. Perfeito. E me veio uma dúvida agora, com relação ao sexo masculino, ao homem, tem idade também ou a idade não influencia?
A idade não influencia tanto assim para os homens, então a gente sabe que a diferença é que nós mulheres nascemos com esse estoque de óvulos e vamos perdendo todos os meses, e o homem tem a capacidade de produzir novos espermatozoides mais ou menos a cada 60, 90 dias. O que a gente observa é que ao chegar aos 50 anos, já tem estudos que mostram que a qualidade desse sêmen fica um pouco reduzida e isso pode implicar em alterações genéticas no filho, né? Mas a quantidade ali, ela acaba se mantendo por mais tempo do que para a mulher, que acaba reduzindo ali nos seus 35, 40 anos. Perfeito. E a mulher que passa pelo processo de congelamento de óvulos, ela precisa respeitar um prazo pós, ou ela pode voltar a trabalhar normal, ter uma vida normal, ou tem alguma consequência? Eu tive pacientes que eu fiz a coleta de óvulos de manhã e à noite já deram plantão, já foram trabalhar. Então, assim, é claro que a gente aconselha fazer um pequeno repouso, evitar atividade física muito extensa e para recuperação, mas de maneira geral, a mulher vai conseguir no outro dia retomar suas atividades diárias e de trabalho. Por que você, na tua especialidade, fale agora para o nosso público, por que você aconselha a mulher a congelar os óvulos? Qual a necessidade, a importância, para que elas entendam, né, o quanto a idade avançada pode prejudicar tanto na gestação como na concepção, no feto? Isso é muito importante, Claudine. Então, assim, o que a gente vê muito na prática do consultório? Mulheres que nos procuram e estão com dificuldade para engravidar, de repente mulheres com seus 38, 40 anos, e chega em uma fase em que a mulher já perdeu muitos óvulos e está enfrentando uma baixa reserva ovariana, um baixo estoque. Então fica ainda mais difícil dela engravidar. E chega a um ponto que mesmo com tratamento de fertilização in vitro, reprodução assistida, a gente não consegue um embrião saudável, né? Ou não consegue que aquele casal engravide com os próprios óvulos daquela mulher. Então, o meu conselho que eu daria para as mulheres é pelo menos avaliar a reserva ovariana e as mulheres que tiverem oportunidade de passarem por uma consulta, fazerem um planejamento reprodutivo, para verem se elas vão engravidar até os 35 anos ou se elas planejam postergar essa maternidade. Então, cada planejamento vai ser individual para cada rotina que a mulher levar, para a gente conseguir avaliar e falar, não, é melhor congelar agora, ou não, você ainda tem tempo, ou não, lá no futuro talvez você precise e vai ser mais fácil engravidar desta maneira. A mulher de idade avançada quer engravidar ou engravidou, qual a importância dela procurar o geneticista especialista em reprodução humana para ajudar tanto na gravidez como para prevenir danos e prejuízos ao bebê? Qual é a importância, sim, que deve realmente seguir esse procedimento como uma prevenção? Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta, Claudine, porque me faz pensar numa coisa, que é assim, se a gente está com um probleminha no coração, a gente procura o cardiologista, né? Se eu tenho uma crise convulsiva, uma dor de cabeça, eu procuro o neurologista. Agora, se eu quero saber sobre prevenção, se eu quero fazer um exame genético, o médico que a gente procura, apesar de muitas pessoas não conhecerem, né, é o médico geneticista. O médico geneticista vai atuar exatamente nisso, no sentido não só do diagnóstico, mas da prevenção e do tratamento correto. Então, uma mulher com idade materna avançada, ela pode engravidar e pode ter uma gestação segura, optando pelos meios assertivos e pelas indicações do aconselhamento. Então, cada vez mais a gente está vendo a necessidade dessas medidas preventivas, da gente olhar para aquele casal como um todo, para o homem e para a mulher. Então, quais exames eu preciso fazer para cada um desses parceiros? Se há necessidade, de acordo com o histórico familiar daquela família, de alguma outra avaliação genética e prosseguir para essa medicina preventiva em conjunto com as outras especialidades, né? Então, no mundo ideal, a gente sabe que o casal que quer engravidar, ele vai passar pelo urologista para avaliar
a questão masculina, vai passar pelo ginecologista e, idealmente, vai passar pelo médico geneticista. Fazendo uma avaliação completa do histórico familiar, do histórico de saúde de cada um desse casal, a gente consegue realmente ser mais assertivo no sentido de, não, esse casal precisa desse exame, esse casal precisa daquele exame. Então, cada vez mais essa avaliação personalizada ela é necessária na prevenção de doenças e para um aconselhamento genético mais correto para que esse casal tenha uma maior chance de sucesso reprodutivo, né? Em qualquer idade, né? Eu acho que o casal é importante procurar o geneticista antes de tentar engravidar, principalmente se já tem algum histórico familiar de doenças na família, acho eu. É correto, doutor Paulo, isso? Exatamente. Então, casais com histórico familiar ou até mesmo pessoal. Às vezes eu tenho alguma manifestação que é genética, hereditária e eu não sei o meu diagnóstico. Ou às vezes eu tenho um histórico familiar de alguma pessoa na minha família com alguma condição de saúde. E isso pode ser genético e prevenível na gestação. Então, cada vez mais trazer para esse lado do acompanhamento multiprofissional, eu ter mais de um profissional me avaliando, cada um na sua área específica, em prol de uma medicina realmente cada vez mais humanizada e mais personalizada. Então não é igual para todos os casais, e sim diferente para cada casal que nos procura. Doutora Pâmela, hoje em dia esse congelamento de óvulos teve uma evolução muito grande nessa área e queria que você falasse um pouco sobre essa evolução científica, sobre como é que funciona, como o porquê. Mudou muito, realmente. Então, nos últimos anos, a gente observou uma melhora na taxa de aproveitamento desses óvulos. Então, os óvulos, com as técnicas de congelamento, quando eles vão ser utilizados, eles ficam com uma melhor qualidade, eles podem dar mais chances para a mulher em realmente conseguir engravidar com aqueles óvulos. E até a técnica de congelamento hoje em dia é diferente. Antes a gente usava um congelamento lento, agora a gente chama de vitrificação, que é um congelamento super rápido. Tudo isso dando mais segurança ao processo e podendo dar mais chance para aquele óvulo no futuro realmente encontrar lá o caminho de ser fertilizado e de levar a evolução para um embrião normal. Eles deram uma aula para nós sobre o congelamento de óvulos, sobre a importância, né, de se prevenir após os 35 anos, a prevenção na parte genética. Então, se você tiver interesse, você mulher que trabalha muito, que ainda não casou, que está preocupada que a idade está avançando e quer garantir ser mãe, temos profissionais maravilhosos na área e que é seguro, método seguro, com muitos recursos hoje. Então, vai a dica, não precisa se desesperar, fique bem tranquila que hoje a medicina está transformando vidas e realizando sonhos. Doutora Pâmela, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. A minha mensagem, especificamente nesse assunto, é para as mulheres que chegaram aos 30 anos. A gente não precisa, às vezes, esperar até os 35 para receber uma avaliação. Então, se você tem 30 anos ou mais, pelo menos avalie sua reserva ovariana. Veja como estão os seus óvulos, seu estoque de óvulos e faça um planejamento reprodutivo. Veja se você não vai querer engravidar nos próximos anos ou se é aconselhável o congelamento de óvulo para você ficar mais tranquila. Perfeito. Doutor Paulo, uma mensagem? Eu acho que o que a gente conversou hoje aqui diz muito sobre a autonomia, né? O poder da escolha. E graças ao avanço na medicina, hoje a gente tem esse poder de escolha, né? Antigamente, no aconselhamento genético, a gente passava esse risco aumentado de síndrome de Down, por exemplo, e não tinha nada a ser feito. E hoje em dia, como a gente viu aqui, tem várias opções que podem ser feitas. Então, a mensagem que eu quero deixar é exatamente isso. Aproveitem dessa autonomia que a medicina proporciona hoje para que a gente possa fazer escolhas e converse com o seu médico de confiança para saber qual a melhor escolha para você e para sua família.
Perfeito. Agradeço a presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado pelos ensinamentos, foi maravilhoso. E a minha mensagem a você, mãe moderna. Eu tive muitas alegrias na minha vida. Ganhei muitos presentes divinos, mas o melhor presente que eu tenho são meus filhos, que são a razão do meu viver. Você que pensa em não ter filho, quero te dizer que é a melhor parte da vida. Pense nesse assunto. Hoje você pode até congelar os óvulos se tiver na dúvida. Um grande abraço.